Olá! Nesse vídeo, iremos falar um pouquinho sobre a aprendizagem, a nossa última função cognitiva superior a ser estudada. Bom, a aprendizagem é a aquisição de novos conhecimentos por meio das experiências que tivemos com o meio exterior. Bom, então é por meio dessas experiências e da aprendizagem que nós temos a habilidade de mudar o nosso comportamento. Assim, a base da aprendizagem é a memória. Você já deve ter visto esses números anteriormente, seja numa rede social, seja na internet. Bom, em que diz que nós aprendemos lendo apenas 10%, enquanto se nós ouvirmos, aprendemos 20%. Se observarmos, iremos aprender em média 30%. Entretanto, quando nós começamos a misturar diferentes sentidos, nós aumentamos ou potencializamos o aprendizado. Veja aqui, 50% se eu estiver vendo e ouvindo, 70% se estiver discutindo com os outros. Nesse caso aqui, quando eu estou discutindo, eu não só tenho que assimilar o que o outro está falando, como fazer juízo e tomar decisões. Logo, mais regiões do cérebro são envolvidas. Outros aqui, 80% fazendo. Por isso que é ótimo as aulas práticas, né? Você aprende fazendo, manuseando e cria experiências próprias. É claro que o interesse em realizar aquela atividade irá influenciar nesse resultado. Mas quando o aluno está engajado em aprender e vivenciando aquilo, fazendo, colocando a mão na massa, ele tem um alto número de potencial de aprendizagem. Enquanto que ensinando os outros, a porcentagem pode chegar a 95%. E por quê? Bom, para ensinar o outro, primeiro nós temos que conhecer, fazer juízo, fazer síntese, aprender e assimilar aquele conhecimento. Em seguida, nós temos que também recuperar as informações que aprendemos, né? E isso também irá, então, fortificar as sinapses relacionadas àquele conhecimento que foi assimilado. Então, há trabalho de diferentes regiões do cérebro aqui. Então, quanto mais regiões do cérebro é tratada, é estimulada, maior o nosso aprendizado. Bom, então, lembrando, como é que ocorre a aprendizagem? Já que nós estamos falando de diferentes regiões do cérebro sendo estimuladas, bom, estímulos serão recebidos pelos nossos órgãos sensoriais e eles vão encaminhar para diferentes regiões do cérebro, conforme aonde esse estímulo foi recebido. Então, a memória de curta duração vai receber essas informações após as informações terem sido recebidas pela memória sensorial. Então, aqui nós já estamos trabalhando no nível de abstrações, né? Não é da complexidade como o mundo é, mas em termos do que foi importante, que o cérebro achou importante ter ali e vai para a memória de curta duração. Então, essas informações, elas precisam ser guardadas porque vão ser utilizadas de imediato. E quanto mais o cérebro acreditar, né, ser informado por meio das emoções, né, que aquela informação é importante, maiores chances ela terá de ir para a memória de longa duração. Então, quanto mais áreas do cérebro estão processando as informações, né, que fazem juntos um sentido, maior o potencial do cérebro assimilar aquilo e armazenar na memória de longa duração. Então, os fatores emocionais podem auxiliar ou podem prejudicar o processo de memorização. Então, quando nós vamos para aquela aula com várias preocupações, ou desanimado, ou até mesmo cansado devido a uma noite mal dormida ou um dia corrido, isso irá possivelmente atrapalhar o seu aprendizado.
Agora, se estamos interessados naquele conteúdo, se acreditamos que aquele conteúdo é importante para nós, então nós estaremos focando a atenção nesse conteúdo. Né? Poderemos usar de outras estratégias, da qual eu falarei um pouquinho mais para frente, mas que já podem ser observadas pelo gráfico anterior, lendo e ouvindo, explicando, anotando. Serão diferentes áreas do cérebro a serem trabalhadas e indicando que aquela informação é importante e deve então ser assimilada, né, e armazenada na memória de longa duração. O cérebro em si, ele tem um termo que a gente utiliza que é neuroplasticidade. Esse termo é utilizado para corresponder à capacidade do cérebro de se transformar, se reorganizar ou readaptar. Ou seja, né, o nosso cérebro, quando ele sofre alguma lesão, né, seja por um acidente vascular cerebral, né, as células ali irão morrer e outras regiões do cérebro irá tomar conta, né, tomar as funções daquela região que foi afetada. Né? Então, nós dizemos que essa capacidade neuroplasticidade funcional do cérebro. Enquanto também o cérebro tem uma neuroplasticidade estrutural, que é a sua capacidade de alterar a estrutura física, ou seja, as conexões entre os neurônios, as sinapses, como um resultado de aprendizagem. Bom, então, o que facilita a aprendizagem? Bom, primeira coisa, né? As pessoas acham muito difícil seguir um conjunto de manual para se fazer algo. Né? Ler todas as instruções, guardar aquela sequência. Né? O que é melhor? À medida que alguém vai explicando, nós vamos fazendo. Então, com isso, a gente ativa diferentes áreas do cérebro e potencializa o aprendizado. Então, aprender fazendo é uma das estratégias para o melhor aprendizado. Outra, né, quando a gente está trabalhando com teorias, é importante nós fazermos associações. Lembre-se, o nosso cérebro ele realiza conexões, né, entre partes dele. Então, os neurônios realizam conexões. Bom, já que os neurônios realizam conexões, fazer associações facilita o aprendizado. Novas conexões irão ser criadas para compor essa associação. Bom, também é importante nós informarmos de alguma forma, seja no nosso estado emocional de excitação, de vontade, né, que muitas vezes nós não controlamos, né, mas também indicar ao nosso cérebro que algo é importante, como, por exemplo, a repetição. Ficar repetindo uma frase, ficar repetindo a informação, nem que seja mentalmente, embora verbalmente também seja útil, porque à medida que nós falamos, nós escutamos o que nós falamos e, novamente, outras regiões do cérebro serão exercitadas. Ou até mesmo fazendo uma síntese, a leitura daquilo que está sendo compreendido e, posteriormente, uma síntese, né, a elaboração de um resumo sobre aquilo. Né? Então, com isso, a gente exercita vários valores, como raciocínio, juízo, linguagem, e com isso facilita a aprendizagem. Há de ser importante também considerar que não estamos, né, disponíveis ou possibilidade de aprender sempre no mesmo tempo, né? Ou seja, em longos períodos. Né? Pode ser que em um determinado período do dia eu tenha uma maior facilidade de aprender do que em um outro período do dia. Ou seja, né, é cansativo ao cérebro o aprendizado, porque envolve as suas modificações estruturais. Então, longos períodos, né, de aprendizado, de desejo de aprendizado, também não é muito eficiente, visto que o cérebro precisa de um tempo para transformar aquilo que ele está tentando compreender que é útil e guardar na memória de longa duração, né, e a concretização disso realmente em mudanças estruturais, fisiológicas no cérebro. Então, é bom que nós aprendemos em intervalo.
Bom, o intervalo pode variar um pouquinho também conforme a idade da pessoa, conforme a prática da pessoa. Então, às vezes, 15 minutos, 20 minutos, né? Algumas 50 minutos, né? Mas é importante dar intervalos durante esses tempos, né? Para assimilação. E também de um dia para o outro, né? Quando nós dormimos, o nosso cérebro trabalha na assimilação desse conhecimento adquirido, né? E vai então fortificar ou então desfazer certas conexões que foram feitas. Bom, então, a forma como o nosso cérebro aprende também está ligada à maturidade que nós temos, né? Então, a maturidade deste órgão. Crianças, né, 2, 3 anos, aprendem determinadas coisas, né, em determinados tempos, né? 7, 8, 9 anos já aprendem outras coisas que não era possível das crianças, entretanto, em outro tempo também. E nós adultos também aprendemos, né? Determinadas coisas com mais facilidade do que as crianças, né? E precisamos de nosso tempo também. Né? Bom, e aprendemos durante toda a nossa vida. E o aprendizado também ele vai ter relação com os fatores ambientais, né, de conforto, por exemplo, está quente, está frio, né? E também genéticos. E quais são as implicações no design? Bom, primeiro, né, evitar que seja necessário memorizar a interface, né, como nós já falamos no vídeo sobre memória. Explorar facilita aprender fazendo exploração. Então, poder explorar o software, poder clicar, poder navegar entre as telas, né, facilita com que nós aprendamos a utilizá-lo. Por acaso você gosta de escutar alguém explicando como usar uma ferramenta computacional? Possivelmente não. Nós queremos fuçar, ok? Então, lembre-se, permita a exploração. E formas, né, de se evitar com que erros cometidos fiquem permanentes. O famoso undo, o Ctrl Z, né? Então, permitir retornar ao estado anterior facilita a exploração, porque a pessoa não ficará com medo de realizar as ações. Além disso, caso não seja possível fazer um desfazer, né, sobre uma ação feita pelo usuário, avise-o antes, né, que a gente chama de usar um shield, né, um escudo protetor para ações que não tem como serem desfeitas. Também projete interfaces que restringam e guiem os usuários na seleção de ações apropriadas no início da aprendizagem. Bom, então, por exemplo, nós temos aqueles tutoriais, antigamente os tutoriais eram mais em vídeo, agora os tutoriais estão incorporados à aplicação. Então, ele consegue aprender as principais partes do meu sistema seguindo um conjunto de passo a passo. Mas é importante o quê? Que esse passo a passo não seja detalhado demasiadamente e longo, né? Que aí o usuário começa a se frustrar porque não está utilizando a aplicação em si. E que seja possível a ele pular esta parte. Né? Bom, e faça também uma ligação dinâmica de representações concretas e conceitos abstratos para facilitar a aprendizagem. Bom, ligações complexas acontecem muito em que quando eu tenho um sistema em que diversas partes são interconectadas e é importante ao nosso usuário saber dessas interconexões, porque a mudança de uma parte irá possivelmente influenciar em outra. Então, possibilitar com que ele permita visualizar isso de forma dinâmica. Ok? Bom, então esses são alguns exemplos, né, de implicações da aprendizagem no design. Bom, esse vídeo foi curtinho, justamente porque a base da aprendizagem é a memória e nós já tínhamos começado sobre o processo ali de aquisição e recuperação de conhecimento na memória, né, no cérebro. Bom, então vamos praticar um pouquinho?